sabemos que ela já está substituindo muitos empregos. E sim, isso não é mais uma especulação, isso é realidade. Como utilizar a IA de uma forma que você nunca viu até hoje. Você vai aprender como não se tornar escravo dela e ser um profissional de alto valor. Fica aqui comigo que nós vamos falar melhor sobre isso. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fala Ciente. Esse canal foi feito para você que quer se posicionar com assertividade, atingir suas metas de vida e ainda ter saúde mental. Então, já segue esse canal, deixa o seu like e compartilha com mais alguém que você sabe que vai gostar muito dessa informação. Até o final desse vídeo eu vou te passar os 6 passos práticos para você aplicar agora mesmo, para você se tornar um profissional de alto valor nessa era de inteligência artificial. A IA está se tornando uma extensão de nós. Ela vai cada vez mais operacionalizar tudo que a gente faz. Agora entra a parte não operacional, você. Que a IA está mudando o mundo e tudo como nós fazemos, a gente já sabe. Também sabemos que ela já está substituindo muitos empregos. E sim, isso não é mais uma especulação, isso é realidade. Em 2024 e 2025, vimos uma série de notícias de jovens que recebem aconselhamentos dos mais absurdos dessas ferramentas. Inclusive um caso específico. O caso do jovem que passou meses conversando com uma IA, considerando a ideia de... Depois de meses, junto a essa ferramenta, ele chegou à conclusão de que seria uma boa ideia realizar o triste ato. Estou trazendo essa história porque eu quero que vocês percebam como o nível de fraquezas que nós temos nos torna altamente suscetíveis ao efeito manada. Vocês conseguem perceber isso? Como que você pode acabar sendo arrastado pelo que mais está compatível naquele momento, mesmo que aquilo seja a pior opção? E é por isso que não bastam tecnologias robustas, conhecimento técnico de ponta. É importante que existam mentes fortes para operá-las. Mas, para que você seja o melhor gestor de IAs, você vai precisar aprender a utilizar uma outra inteligência, a emocional. Ou então você vai ficar para trás, como que já está acontecendo com muitas pessoas. Enquanto você está lutando para tentar equilibrar descanso, foco e pertencimento, o mercado está exigindo outra coisa. Está exigindo autossuperação, desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. E vocês podem ver aqui na tela alguns desses números. Não é sobre dominar a IA, é sobre dominar a si mesmo. Esse é um dos maiores problemas por trás do cansaço, da ansiedade, da sensação de desencaixe que a sociedade está vivendo agora. O corpo pesado é um dos primeiros sinais de sobrecarga mental. Você não está cansado de trabalhar, você está cansado de processar. Você está abrindo várias janelas internas mentais sem fechar nenhuma. Sabe por que isso acontece? Toda hora que você recebe notificações, mensagens e estímulos digitais, a dopamina, que é o neurotransmissor da busca, é liberada. Quando acontece em excesso essa liberação, o cérebro entra numa hiperatividade ininterrupta e, como consequência, isso causa uma sensação constante de cansaço. Ou seja, você dorme e não descansa. Você chega na segunda-feira como se já tivesse cansado da semana. A era digital nos ensinou a trocar de pensamento rápido, mas desaprendemos a pensar profundo. E o nosso cérebro, ele necessita de resolução de problemas. E o fato da gente ficar trocando muito de pensamento faz com que vários problemas fiquem sem solução dentro da nossa cabeça. O excesso de estímulos gera uma falsa sensação de produtividade, mas na verdade, estamos apenas reagindo e não escolhendo. Esse mesmo cérebro viciado em dopamina confunde movimento com progresso. Por isso que tem tanta gente fazendo tantas coisas, mas avançando pouco. E aqui que entra o papel da inteligência emocional. Ele é o freio de consciência que reorganiza esse caos mental e devolve a clareza e a ação. Ele nos desintoxica do paradigma da escolha. Sabe quando você vai no supermercado, não sabe qual produto escolhe, vai na farmácia, não sabe qual produto escolhe, tem que tomar decisões o tempo inteiro e isso está só te deixando com menos poder de ações efetivas. Agora fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te passar 6 passos que você vai poder aplicar imediatamente assim que você sair desse vídeo para se tornar um profissional de alto valor no mercado atual. Beleza?
Até aqui eu te expliquei quais os sintomas mais frequentes da sociedade de hoje que levam a utilizar inadequadamente as tecnologias. Se você já se identificou com algum desses comportamentos, deixa seu like, segue o canal para não perder nenhum conteúdo. Sabe aquela sensação de não se encaixar? Isso vem da imersão do próprio algoritmo. As redes sociais, as IAs, são excelentes ferramentas, mas usadas de maneira imersiva criam bolhas emocionais, onde você só vê mais do mesmo. Mais das suas crenças, dos seus medos, das suas comparações e das suas ideias. Ela não incentiva a sua criatividade, que é o seu verdadeiro potencial. E quando você vive imerso nesse ciclo de estímulo e escassez emocional, você começa a se desconectar da sua autenticidade. Essa imersão endurece os seus conceitos em vez de proporcionar novos parâmetros. Essa bolha social torna nossos relacionamentos tão complexos, gastando muito mais energia nossa, defendendo os nossos conceitos endurecidos, do que aprendendo com nossos relacionamentos, sejam profissionais ou pessoais. As pessoas estão desintegralizando os potenciais sociais e colaborativos e se tornando cada vez menos adaptáveis à novidade e menos criativas, como eu falei. Quer uma prova disso? Quantas vezes você achou mais fácil fazer uma coisa sozinha do que ter que dividir isso com outra pessoa? Agora pensa comigo, se o seu cérebro está sobrecarregado, sua energia emocional desregulada e a sua atenção fragmentada, o que acontece quando você tenta usar IA? Ele somatiza tudo isso, ele estimula ainda mais ciclos repetitivos. Você passa a viver preso numa matrix. Todos os dias se repetem. Você faz e nada muda. O algoritmo sempre vai tocar no mesmo assunto, na mesma perspectiva sobre ele e, por fim, você sente que sua vida não muda e que não existem muitas saídas para isso. Logo, você se torna um profissional defasado. Mas não é porque você não entende o suficiente de tecnologia, é porque você não entende sobre você mesmo. Você está perdendo sua autenticidade, sua criatividade. A inteligência artificial não tem consciência própria, ela espelha a sua consciência atual. Por isso, quem usa IA sem autogestão emocional, em vez de criar produtividade exponencial e escalável, cria o caos. Aproveitando esse gancho, se você está fazendo terapia no chat, eu vou te pedir para parar de fazer isso agora. Procurar alguém que instigue novos pensamentos. Um profissional real, de carne e osso, principalmente alma. Hoje, o meu convite é para você sair do automatismo e se tornar uma pessoa autônoma da sua própria vida, dos seus sentimentos, das suas atitudes. Esse sim é o profissional que sabe construir boas automações, é o profissional de alto valor que o mercado está buscando. Bem, agora, com a mente, o corpo e o espírito devidamente alinhados, é aqui que nasce o diferencial humano do futuro. O profissional que sempre se renova, resiliente, flexível e autônomo dos próprios sentimentos, decisões e atitudes. Um profissional que usa o raciocínio e não o julgamento. Uma pessoa que faz um excelente atendimento em todas as suas interações. Que extrai das tecnologias a melhor e a mais otimizada solução. Um profissional que utiliza as IAs, sim, mas para multiplicar resultados que impressionam. E pasmem, no ano que estamos, o líder do futuro não é mais aquele líder absolutamente técnico, é um líder equilibrado. A IA pode fazer muito por você, mas só a inteligência emocional pode dar sentido ao que está sendo feito. Isso é o que separa os profissionais que usam a IA de quem é usado por ela. Bem, agora eu vou passar os prometidos 6 passos para você se tornar um profissional de alto valor na era de inteligência emocional. Primeiro, tenha um plano de carreira seu. Você precisa primeiro de autonomia sobre sua vida para depois entregar resultados para a empresa. Isso vale, seja você autônomo, contratado ou empresário. Se você não tem um plano real e palpável sobre o seu futuro profissional, qualquer caminho vai servir.
E as pessoas percebem quando você não tem autonomia. Elas podem até não falar com palavras, mas eu garanto que elas também não te dão oportunidades. Segundo passo, gerencie o uso da internet de maneira inteligente e sustentável. A geração Y recebeu tecnologia sem conhecer as consequências, sem saber como utilizar, não somente tecnicamente falando, mas também emocionalmente, sem saber qual a maneira mais apropriada e saudável de integrá-la à nossa rotina. Diversifique os seus mentores. Não estou falando para você ter várias linhas de raciocínio, porque quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. A gente tem que ter uma linha de raciocínio específica. Mas é ideal que você diversifique seus mentores e pelo menos algumas vezes vá consultar um que tenha uma linha de raciocínio diferente da sua, porque pode ser que aquele ponto de vista acrescente muito o seu conhecimento e você não fica limitado às mesmas saídas de problemas. É importante para que você diversifique suas referências de maneiras de aprendizado também. Se você aprende mais assistindo algo, mantenha a maior parte do tempo dedicada a vídeos. Mas o ideal é que você não deixe de buscar outros formatos, podcasts, livros, palestras ao vivo, entre outras, porque isso estimula muito a sua neuroplasticidade, aquele recurso do cérebro que faz com que novos pontos de vista e conhecimentos se formem. Faça um bom curso de apago. Se você não tiver condições de pagar nesse momento, tudo bem, faça os conteúdos gratuitos, mas utilize os seus resultados financeiros para investir no seu aprendizado. Não só nessa área, mas todas as outras do seu interesse, tanto profissionais quanto pessoais. Todo profissional de alto valor tem um orçamento destinado a conhecimento. Não utilize as IAs para tomar decisões. Faça brainstorms, utilize pesquisas, sugestões, mas a decisão final tem que ser tomada por você, de maneira racional e ética. E isso aqui é fundamental, porque é isso que vai te diferenciar das outras pessoas. As IAs sempre vão passar as mesmas ideias para várias pessoas. Se você não tem autonomia emocional e racional, você vai ser engolido pela manada. E você não vai ser notado como um diferencial, você vai ser parte da manada. E por último, parece que não faz tanto sentido, mas eu vou explicar. Faça terapia. Isso é uma prática sustentável de flexibilidade e superação humana. Procure conhecer os tipos de abordagem terapêuticas que existem e qual mais se adequa ao seu momento e aos seus objetivos. Porque talvez o que te desanimou em algum momento de fazer terapia foi saber de algumas experiências ou ter tido algumas experiências não muito agradáveis com terapia. Aqui vai uma opção bônus de autodesenvolvimento, que é o livro Humano Demasiado Humano do Nietzsche. É um livro dedicado ao Voltaire, onde ele conflita o extremo positivismo com o extremo pessimismo da filosofia. E ele questiona até mesmo as próprias certezas. Pode até ouvir algum audiobook dele para te auxiliar a interpretar melhor algumas partes, mas eu recomendo em específico a leitura, porque ele é mais uma ferramenta para treinar o nosso cérebro e ter menos preguiça e mais disciplina. Isso porque a leitura ocupa apenas o sentido visual, fazendo com que o nosso cérebro receba um exercício ainda mais desafiador de atenção e te tornando com certeza uma pessoa com o cérebro mais forte, porque quanto mais você treina algo, mais forte você fica naquilo. Corre lá na descrição desse vídeo agora e já garante o seu livro, que essa leitura nunca se fez tão necessária quanto nos momentos de hoje. Eu vou ficando aqui de olho nos comentários, eu quero saber o que você está fazendo para se tornar um profissional que se destaca na era de inteligência artificial. Um abraço, até logo e já segue esse canal, deixa o seu like e compartilha com mais alguém que você sabe que vai gostar muito dessa informação.